Olá! Vamos continuar nossa conversa sobre literatura e hoje vamos falar de poesia, que, segundo Hegel, filósofo, a poesia é uma maneira de contemplar o universo. E hoje, a pedido de alguns ouvintes, falaremos de Fernando Pessoa, poeta português, nascido em 1888 em Lisboa, considerado por Harold Bloom, crítico literário americano, como dos mais importantes, dos 26 mais importantes escritores da literatura ocidental. E realmente o Fernando Pessoa não foi só poeta, ele tem, além de uma obra poética imensa, uma obra em prosa também bastante significativa, onde ele então escreve sobre cultura, sobre literatura, sobre filosofia, sobre política, sobre economia. O Gustavo Franco, economista brasileiro, chegou a reunir num livro, que é esse livro aqui, Fernando Pessoa, A Economia em Pessoa, Verbetes Contemporâneos e Ensaios Empresariais do Poeta, da editora Zahar, onde então ele reúne alguns pensamentos sobre economia de Fernando Pessoa. Tem um pensamento de Fernando Pessoa que eu acho muito apropriado para os tempos atuais, que diz assim: extrapolamos a tal ponto que devemos estar no bom caminho. Então, Fernando Pessoa tem uma obra espetacular, não só poética, porque ele foi um pensador, ele foi tradutor, foi crítico literário, escreveu artigos foi dono de revista e foi também astrólogo. Poucas pessoas sabem disso, mas foi descoberto um pouco tempo atrás um tratado de astrologia escrito por Fernando Pessoa sobre o heterônimo Rafael Baldaia. E realmente ele fez um trabalho estupendo sobre astrologia. Se vocês forem na casa de Fernando Pessoa em Lisboa, que é a última casa onde ele viveu, vocês entram, sobem uma escadinha e já no mármore, no piso do mármore, tem um desenho feito por ele do seu mapa astral. Depois a gente vai detalhar mais sobre esse assunto. Por quê? Porque realmente eu entrei um pouco nesse assunto. Eu me apaixonei por Fernando Pessoa quando eu tinha 14 anos, porque eu comecei a ler seus poemas e me surpreendi com um poema de Ricardo Reis que diz o seguinte: para ser grande, sem inteiro, nada seu exagera ou exclui. Sê grande em cada coisa, põe quanto és no mínimo que fazes. Assim, em cada lago, a lua toda brilha, porque alta vive. Eu, muito garota, achei isso um ensinamento de vida e mergulhei então na sua obra. Li sua biografia aos 17 anos, escrita pelo João Gaspar Simões, onde então lá dizia que ele era astrólogo. Depois, no decorrer da minha vida, que eu não dava bola para esse assunto de astrologia, eu me aprofundei muito nesse estudo e escrevi então um ensaio que eu publiquei em 2013, que é esse aqui, Fernando Pessoa, A Essência de um Geminiano, que está no meu site, à venda no meu site, na Amazon, enfim. E ele escreveu um livro que foi publicado recentemente, que é a obra dele de astrologia também, de mapas que ele fez. Está aqui, eu estava procurando. Reunido pelo Paulo Cardoso, que é um escritor português. Então ele fez esse livro que só tem uma edição em Portugal, que se chama Fernando Pessoa, Cartas Astrológicas, onde você tem cálculos feitos por Fernando Pessoa de cartas de Napoleão, Shakespeare, enfim, pessoas da nossa história universal. Eu indico como antologia para vocês essa antologia de Cleonice Berardinelli, editada pela Casa da Palavra, onde você tem então escolhas dos poemas que ela fez, né, da obra poética dele, e ensaios escritos por ela também. Essa biografia também, feita pela editora a Record, que foi escrito pelo João Paulo Cavalcante Filho, é também um bom estudo sobre o poeta, sobre a vida do poeta. Bom, a obra poética de Fernando Pessoa, que é a mais considerada, que é a mais conhecida, se destacou por quê? Porque é uma obra poética construída em 4 heterônimos. Essa palavra heterônimo surgiu justamente com Fernando Pessoa, que se difere da palavra pseudônimo, que significa você escrever uma obra com outro nome, e heterônimo não, ele não só escreveu uma obra com outro nome, com outros nomes, aliás, mas também esses outros poetas que ele criou tinham linguagem própria e vida própria.
E é incrível, por exemplo, ele escreve aqui numa carta dele, num dos artigos dele, sobre o que isso representava na vida dele, como é que isso surgiu, essa criação. Tive sempre, desde criança, a necessidade de aumentar o mundo com personalidades fictícias. Sonhos meus rigorosamente construídos, visionados com clareza fotográfica, compreendidos por dentro das suas almas. Não tinha eu mais que 5 anos, e criança, isolada e não desejando senão assim estar, já me acompanhavam algumas figuras de meu sonho. Isso parece simplesmente aquela imaginação infantil que se entretém com a atribuição de vida a bonecos ou bonecas. Mas não, aí ele continua, quando ele fala então que na adolescência isso também acontecia e até na vida adulta. Então ele termina essa carta dizendo o seguinte: hoje não tenho personalidade. Quanto em mim haja de humano, eu o dividi entre os autores vários de cuja obra tenho sido executor. Sou hoje o ponto de reunião de uma pequena humanidade só minha. E aí, então, ele criou esses heterônimos, né, que são Alberto Caeiro, Ricardo Reis, Álvaro de Campos e Fernando Pessoa, ele mesmo. 4. Alberto Caeiro foi o que surgiu primeiro, que ele cita numa carta para o seu amigo Adolfo Casais Monteiro, uma carta que ele escreve o seguinte, que é muito interessante também. Num dia, acerquei-me de uma cômoda alta, foi 8 de março de 1914. Num dia, acerquei-me de uma cômoda alta e, tomando um papel, comecei a escrever de pé, como escrevo sempre que posso. E escrevi 20 e tantos poemas a fio, numa espécie de êxtase cuja natureza não consegui definir. Foi o dia triunfal de minha vida e nunca poderei ter outro assim. Abri com o título O Guardador de Rebanhos. E o que se seguiu foi o aparecimento de alguém em mim, a quem dei desde logo o nome de Alberto Caeiro. Desculpe-me o absurdo da frase. Aparecera em mim o meu mestre. Então ele considera Alberto Caeiro o mestre dele, né? Mais do que o Fernando Pessoa ele mesmo. E o que isso significa? Alberto Caeiro foi o poeta que entendia que as coisas são como são. Ele simplesmente valorizava a sensação antes dela passar pelo pensamento. E toda a obra dele descreve uma natureza muito profunda, muito simples, aliás, assim, com uma visão muito simples do rio que corre, das flores. Ele vai passeando pela natureza e vendo como é que isso realmente acontece em relação ao pensamento. O Guardador de Rebanhos é um poema longuíssimo, onde talvez vocês conheçam um poema do Guardador de Rebanhos, que fala do menino Jesus, que é muito, como é que se diz, é muito proclamado pela Maria Bethânia em seus eventos, em seus shows. Ela sempre fala ela fala esse poema às vezes, né? Tem esse poema na internet, recitado por ela. Existe, então, nessa parte dos Guardadores de Rebanhos, uma parte que se chama o Pastor Amoroso, que eu me encantei na minha adolescência, porque eu acho uma definição do amor muito bonita, né? Que eu vou recitar aqui para vocês. Quando eu não te tinha, amava a natureza como monge calmo a Cristo. Agora amo a natureza, como monge calmo a Virgem Maria. Religiosamente, a meu modo, como dantes, mas de outra maneira, mais comovida e próxima. Vejo melhor os rios quando vou contigo, pelos campos até a beira dos rios. Sentado a teu lado reparando nas nuvens, reparo nelas melhor. Tu não me tiraste a natureza, tu mudaste a natureza. Trouxeste a natureza para o pé de mim. Por tu existires, vejo-a melhor, mas a mesma. Por tu me amares, vejo-a do mesmo modo, mas mais. Por tu me escolheres para te ter e te amar, meus olhos fixaram-se mais demoradamente sobre todas as coisas. Não me arrependo do que fui outrora, porque ainda o sou. Então é uma definição belíssima do amor, considerando o amor como soma, como complemento, não como um sentimento que vai te mudar, né? Que no final ele fala, não me arrependo do que fui outrora, porque ainda o sou. Então é muito bonito essa visão. Depois Ricardo Reis, que é um outro heterônimo, cuja obra se define Odes de Ricardo Reis.
Ode quer dizer, em grego, canto. Então, na poesia desse heterônimo que ele criou, Ricardo Reis, ele tem a preocupação mais com o formato da poesia, né? Digamos assim, a rima, o ritmo, estrofes bem construídas. Então, é também um poeta maravilhoso que se preocupa mais com a rima, né? Podemos aqui citar algum poema de Ricardo Reis, que mais ou menos diz assim: sim, sei bem que nunca serei alguém, sei de sobra que nunca terei uma obra, sei, enfim, que nunca saberei de mim. Sim, mas agora, enquanto dura esta hora, este luar, estes ramos, esta paz em que estamos, deixem-me crer o que nunca poderei ser. Então você vê que aí tem todo um trabalho de rima e tudo, e aí vai. Tem poemas lindos do Ricardo Reis também, em relação ao amor, tem um trabalho cuja personagem ele chama de Lídia, que ele fala assim: vem sentar-se comigo, Lídia, à beira do rio. Sossegadamente fitemos o seu curso e aprendamos que a vida passa e não estamos de mãos enlaçadas. Enlacemos as mãos. Depois pensemos, crianças adultas, que a vida passa e não fica. Nada deixa e nunca regressa. Vai para um mar muito longe, para o pé do fado, mais longe que os deuses. E aí vai. Ou seja, é uma poesia muito profunda, muito bonita e ao mesmo tempo simples. Mergulhar na poesia de Fernando Pessoa é realmente um encantamento. Ela te coloca num estado de encantamento. Fernando Pessoa, ele mesmo, já era um poeta que tinha preocupação de falar muito de Portugal. Ele fala de reis de Portugal, poemas escritos assim. É como se ele estivesse tentando escrever a história de Portugal através da poesia. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. É lindo esse poema. E o outro heterônimo foi Álvaro de Campos, que foi o heterônimo das sensações exageradas. Ele extravasava as sensações, então ele é amoral, fala o que quer, fala da maneira que quer, fala palavrão, merda, coisas desse gênero. Por exemplo, o poema Em Linha Reta, escrito por Álvaro de Campos, começa assim: nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos são campeões em tudo. E eu, tantas vezes réis, tantas vezes porco, tantas vezes vil. E aí ele vai e continua. Ou seja, vai dizendo sobre os podres que nós somos em algumas horas, né? E que nós não assumimos. Então ele vai... É lindo o poema, vale a pena também. Ele tem o famoso Tabacaria, que começa, o Álvaro de Campos, né? Que começa: não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. É lindo o poema também. Enfim, obra de Fernando Pessoa, obra poética, é muito interessante vocês se mergulharem nela. E voltando a essa questão da astrologia, o que acontece? Eu escrevi esse ensaio porque me surpreendeu quando eu fiz o cálculo do mapa astral de Fernando Pessoa, que ele tinha 4 planetas em Gêmeos no momento do seu nascimento. E não é coincidência, que ele pegou então e criou 4 heterônimos. E a característica maior de Gêmeos é a sua capacidade de se multiplicar. E então, nesse livro, eu desenvolvo todo um estudo a respeito disso e concluo que Fernando Pessoa conseguiu dar vazão a essa potência que nasceu com ele, né, nesse momento que ele nasceu, que foi no dia 13 de junho de 1888, em Lisboa, às 3h20 da tarde. Quem quiser fazer o cálculo, vocês vão ver o que tem de surpreendente em termos de como que descreve muito sobre a personalidade de Fernando Pessoa. Então é também uma questão interessante da gente falar aqui. Volto então a dizer o seguinte, eu não vou me alongar, é um estudo longuíssimo se a gente for penetrar, né, em toda a obra de Fernando Pessoa. Eu estou aqui simplesmente só para dar um start, né, para vocês se interessarem em buscar Fernando Pessoa tanto na internet, onde puder ser, livros e tudo que desenvolvam mais o estudo sobre esse grande poeta e esse grande pensador.
ele é interessante para vocês penetrarem, vocês não vão perder nada. Bom, no nosso próximo encontro eu falarei de Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa, e vou falar um pouco da sua obra, comparando também com o trabalho de Bia Lessa, surpreendente. Ok? Então nos veremos em breve.